A Bíblia Sagrada apresenta o fim das duas mulheres figuradas na Bíblia. A grande meretriz, ou Babilônia, a confusão religiosa, a idolatria, a blasfêmia, a prostituição. Essa Babilônia e a noiva de Cristo, a igreja, o povo fiel de Deus. Portanto, duas mulheres, a grande meretriz e a noiva de Cristo. Apocalipse 19, 1 a 9, mostra o final destas duas personagens, destas duas figuras, dessas duas mulheres que figuram o povo que é antagonista a Deus e o povo amigo, fiel a Deus. Vou ler Apocalipse 19, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com falsos ensinos, corrompia a terra com mentiras. A grande meretriz, a mulher infiel, aquela que cometia continuamente adultério espiritual, uma infidelidade contumaz, uma infidelidade tão frequente que justifica a separação. Veja um texto da nossa lição sobre a separação entre casais. A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos e as outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente do cônjuge, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Sim, irmãos, muitas vezes a gente vê algum caso de infidelidade conjugal, mas uma infidelidade conjugal esporádica. E aí o cônjuge perdoa, mas mesmo assim, com marcas, ainda o casamento continua. Mas quando a infidelidade é recorrente, quando a infidelidade é frequente, não há como manter um casamento. E aí, então, o cônjuge ofendido quer a separação, não quer conviver com a infidelidade frequente. Quando esse mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Veja espiritualmente falando agora, irmãos, quando o mundo demonstrar que não tem retorno, que não tem arrependimento, não há por que continuar a história dessa terra. E aí então vai acontecer o julgamento final. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os quais sofreram sob o domínio do pecado, podem comemorar porque ele finalmente terá acabado. E o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Eu gosto muito, irmãos, quando falam do projeto de Deus. Eu trabalhei a vida com projeto, e quando você vê o seu projeto realizado, bem realizado, você fica feliz. Você não se conforma quando o seu projeto é mal feito ou quando ele é mal utilizado. E o projeto de Deus, que foi um projeto perfeito, está sendo mal utilizado por milhares de anos. Está sendo destruído por milhares de anos. E o Senhor vai restaurar o seu projeto inicial. Dessa vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido de um modo mais difícil que ele estava certo sobre as consequências que nos separarmos dele. Quando nos separamos de Deus, irmãos, ou quando a humanidade se separou de Deus, se colocou sujeita às condições que nós vemos hoje. Injustiça, miséria, doenças. Isso foi o resultado de se afastar de Deus. Mas aqui o texto de Apocalipse 19 mostra a consolidação da vitória de Deus. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso quer dizer a extinção do mal, a destruição eterna do mal. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo aleluia, amém. Quem são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos possivelmente são os representantes da humanidade redimida.
Saiu outra voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os servos e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu como a voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvores, louvores a Deus pela extinção do mal. Louvores a Deus, porque o projeto de Deus está sendo restaurado. Ainda, vamos ver agora o verso 7. Alegremo-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Primeiro falou da mulher adúltera, da mulher meretriz, que foi julgada e extinta. E agora está falando da mulher virtuosa, a noiva do Cordeiro, a igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, aquele que o Senhor diz, o povo meu. Esse é o povo do Senhor, essa é a noiva do Senhor. E quais são os atos de justiça? As obras de justiça, as obras do salvo. Não são obras de salvação, não são obras para a salvação, mas são obras frutos da salvação, frutos da justificação em Cristo. Veja o texto de Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nele. Veja lá. Então me falou, estou lendo o verso 9. Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós ficamos felizes, irmãos, quando somos convidados para uma festa de casamento, para uma boa festa de casamento. Mas essa festa de casamento das bodas do Cordeiro, o Cordeiro Senhor Jesus, com a sua noiva, a igreja, é a maior festa de casamento que jamais foi feita no universo. É a mais rica festa de casamento, é a mais bela. E a Bíblia diz: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, felizes aqueles que forem convidados para participar dessa ceia. Por causa do sacrifício de Cristo, nós somos convidados a participar dessa festa matrimonial. Ainda no texto de Apocalipse, no capítulo 21, dos versos 1 a 5, a gente vê agora a união eterna de Cristo com seu povo, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que se constitui na noiva do Senhor Jesus. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse é o casamento que vai encerrar a história do pecado e vai inaugurar uma nova história eterna e de felicidade total. Agora veja, irmãos, o verso 4, um verso que tem dado consolo para milhões de crentes ao longo da história. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As coisas velhas passaram. Esse mundo de pecado que nós vivemos, esse mundo de dor que nós vivemos, esse mundo de doenças, esse mundo de morte, vai passar, as coisas passaram. O Senhor Jesus vai enxugar os olhos e já não haverá mais morte. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber a vida eterna. Como é que podemos receber a vida eterna? Como é que podemos participar dessas bodas, dessa maravilhosa festa de casamento, aceitando o Senhor Jesus Cristo? Veja o texto de 1 Pedro 1, versos 18 e 19.
Nós somos resgatados não por ouro ou prata, ou coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos possibilita participar das bodas do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Veja o verso 5 e vamos concluir com o verso 5, Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus vai fazer novas todas as coisas. Vai criar novas coisas, vai criar novas todas, para que nós possamos viver nelas, para que nós possamos viver eternamente felizes. Mas, meus irmãos, o que me deixou mais impressionado nesse verso ainda foi a seguinte declaração: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus está garantido. O Senhor Deus está garantindo a vida eterna para cada um de nós. E ele disse: escreve. Portanto, o Senhor Deus garante por escrito, é um documento por escrito, o qual nós podemos confiar plenamente. Vamos participar, por conta do sangue de Cristo, das bodas do Cordeiro.